Paz, meus amados. Estamos aqui para nós fazer mais um vídeo hoje, uma explanação da Palavra de Deus. Para você que não me conhece, sou Aurelino Moraes, do canal Verdades do Evangelho, seu irmão no Pai. Você que não é inscrito no canal, se inscreve aí, dá o joinha, compartilha esse vídeo aí e manda aí já aí para quem você conhece, que gosta de ouvir a Palavra de Deus e as verdades do Evangelho. Aqui você vai ouvir a verdade que está escrito no Evangelho. Como você já viu aí no rodapé aí, vamos falar um tema aí sobre justificação. Já fomos perdoados para sempre. Mas como assim, irmão? Se lá na igreja eles ficam pregando que nós temos que fazer sacrifício para ser perdoados, temos que confessar o nosso pecado. Conversa fiada, irmãos. Isso não é do Evangelho. O que é do Evangelho está escrito aqui. Então nós vamos conferir no Evangelho. Vamos lá? 2 Coríntios 5, 21 diz assim: Deus tornou-se pecado por quem? Por nós, aquele que não tinha pecado, para que nele nós tornássemos justiça de Deus. Então, se nós tornemos justiça de Deus por Cristo, nós somos justos, não devemos nada para Deus, porque Cristo nos justificou. Está escrito aqui ou não está? Vamos em frente, então. Hebreus 10, 14. Porque por meio de um único sacrifício, ele aperfeiçoou até ontem, ou até amanhã, ou até o próximo pecado, que não tem mais pecado. Porque por meio de um único sacrifício, ele aperfeiçoou para sempre os que estão sendo justificados. Então ele aperfeiçoou para sempre. Você é aperfeiçoado em Cristo Jesus para sempre, abençoado. E aí vai entrar aquele aí e vai dizer: mas, irmão, como é que nós estamos perdoados para sempre, né? Nós estamos bebendo, fumando, tem gente que está aí brigando, falando mal do irmão. Abençoado. Isso é transgressão da carne, não tem nada a ver com o pecado da Bíblia, entendeu? Aqui que você faz, aqui você vai colher, que se plantar você vai colher. Plantou na carne, dissensão, discussão, seja lá o que for, você vai colher aqui, abençoado. Nós estamos falando de perdão dos pecados. Entendido? Gálatas 2,16. Sabemos que ninguém é justificado pela prática da lei, mas mediante a fé em Jesus Cristo. Assim nós também cremos que em Cristo Jesus, para sermos justificados pela fé em Cristo, e não pela prática da lei, porque pela prática da lei ninguém será justificado. Então, quem pratica a lei de Moisés, Velho Testamento, não é justificado, pelo menos na mente religiosa. Colossenses 2,10. E por estarem nele, que é o cabeça de todo poder e autoridade, e algumas traduções diz... aqui diz poder e autoridade. Uma tradução diz principados e potestades, que é a mesma coisa. E eles falam que principado e potestades é Satanás, não sei o que, balela também. E por estarem nele, que é o cabeça de todo poder e autoridade, vocês receberam a plenitude ou a perfeição. Foi aperfeiçoado. Gálatas 3,8. Prevendo a Escritura que Deus justificaria os gentios pela fé, ou é pelas obras, ou é pelo sacrifício, ou pelo batismo das águas. Justificaria os gentios pelo quê? Pela fé. Anunciou primeiro as boas novas a Abraão: por meio de você, todas as nações serão abençoadas. Colossenses 2,14. E cancelou o escrito de dívida que consistia em ordenanças, as ordenanças do Velho Testamento, e que nos era contrária, ele a removeu pregando-a na cruz. Então na cruz ele se tornou nós perfeitos. Ou nós não.
ou aqueles que estavam na transgressão da lei, porque nós já nascemos depois da cruz, já nascemos justificados e perdoados. Romanos 3:24. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, tem que pagar o preço para ser justificado? Tem que confessar pecado ao pastor, ao bispo, ao papa, sei lá quem? Sendo justificados gratuitamente por sua graça, foi pela graça, abençoado, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Então é pela graça, nós temos gratuitamente, recebemos a redenção em Cristo. Hebreus 9:26. Se assim fosse, Cristo precisaria sofrer muitas vezes, desde o começo do mundo. Mas agora não é agora não, é nos dias de Cristo. Ele apareceu uma vez por todas no fim dos tempos para deixar o pecado. É isso que está escrito aqui? Ele apareceu uma vez por todas no fim dos tempos para aniquilar o pecado mediante o sacrifício de si mesmo lá na cruz. Ele aniquilou, tirou, exterminou o pecado, abençoado. Não existe mais pecado. Nós não somos pecador. Os líderes evangélicos mentiram para nós, dizendo que nós era pecador, que nós tínhamos que se batizar nas águas para perdoar os pecados, nós tínhamos que confessar o pecado. Confessar o que, abençoado? Seu pecado foi tirado na cruz, foi aniquilado, exterminado. Ele não tem mais, não existe mais pecado. E eles ficam aí dizendo que fumar é pecado, beber é pecado, não sei o que é pecado. Eles não leram, não entenderam o evangelho ainda. Essas coisas são transgressões da carne humana. Esse é humano. A tua justificação vai ser aqui nessa terra, vai ter consequências aqui. Se você roubar, você vai preso, a justiça de Deus, a justiça dos homens vai te pegar, você vai ser preso, mas essas é coisas da carne. Aqui nós estamos falando do pecado da Bíblia. Hebreus 10:10. Pelo cumprimento dessa vontade, fomos ou vamos ser? Pelo cumprimento dessa vontade, fomos santificados por meio do sacrifício do corpo de Jesus Cristo, oferecido-se até o próximo pecado. É isso? Oferecido-se uma vez por todas. Ele se ofereceu como sacrifício uma vez por todas. Se você falar, o teu pastor falar, o teu líder falar que você tem pecado, então o sacrifício da cruz para ele não serviu de nada e nem para você. E aí você vai morrer sem salvação, porque Cristo ele não vai voltar de novo tirar pecado. E tem mais uma. Confessar pecado ao homem é dizer que Cristo não tem poder para perdoar pecado. Você entendeu, abençoado? O homem não tem poder para perdoar pecado. Quem perdoa pecado, perdoou os nossos pecados, foi Cristo. Os nossos não. É que força de expressão, porque nós já nascemos justificados. Porque nós já nascemos depois da cruz, porque ele se ofereceu uma vez na cruz, uma vez por todas. Está escrito aqui. E eles ficam aí dizendo que você está em pecado. É manobra para prender você aí na religião evangélica aí. Para ser escravo do sistema aí religioso. 2 Coríntios 5:19. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo e fazendo ele lembrar dos seus pecados. É isso? Não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação.
Deus, Ele não leva em conta os nossos pecados, abençoado, nos dias de hoje, que é a transgressão da carne. Aqui nós vamos sofrer as consequências da justiça dessa terra, abençoado. Aqui, os pecados da Bíblia era outro tipo de pecado, abençoado. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens. Ele reconciliou o mundo e não levou em conta os pecados dos homens. E nos confiou a mensagem da reconciliação. Nós fomos reconciliados com Deus e Ele não levou em conta mais os nossos pecados, porque Ele atirou na cruz, Ele aniquilou o pecado. Porque se nós dissermos que estamos em pecado, então nós não vamos ser salvos, abençoados. Ao contrário dos outros sumos sacerdotes, ele não tem necessidade de oferecer sacrifícios dias após dias. Primeiro por seus próprios pecados e depois pelos pecados do povo. E ele o fez uma vez por todas. Quando que ele fez isso, abençoado? Quando a si mesmo se ofereceu. Então ele aniquilou o pecado de uma vez por todas. Não somos pecadores, não temos pecados, abençoado. Então nós somos aperfeiçoados no sangue da cruz de Cristo. Eu digo nós porque foi força de expressão, mas isso foi pelos aqueles que estavam lá no tempo de Cristo, abençoado. Nós já nascemos depois da cruz, já nascemos justificados. Hebreus 8:12. Porque eu lhes perdoarei. Quem que vai perdoar? É o pastor? É teu líder? É o batismo nas águas? Abençoado, porque eu lhes perdoarei a maldade e não lembrarei, ou vai se lembrar todo dia de manhã? O que está escrito aqui? Leia aí na tua Bíblia, abençoado. Pegue tua Bíblia aí. Está escrito aí na tua Bíblia que você carrega embaixo do braço, ó. Porque eu lhes perdoarei a maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados. Ele não vai lembrar mais dos seus pecados, abençoado. E aí você vai dizer, mas e se eu sair e roubar amanhã? Você vai preso, abençoado. A justiça da terra está aí para isso. Aí é a transgressão da carne, é erro da carne, abençoado. Dessa carne aqui, ó, que nós estamos vivendo aí. Romanos 8:1. Portanto, agora já não há condenação, ou há condenação? Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Então, se há condenação para você, abençoado, você não está em Cristo Jesus, está lá na lei de Moisés, vivendo no tempo da lei, aonde você vai estar sempre em pecado e devendo para Deus, sendo que Cristo já perdoou os nossos pecados. Romanos 6:11. Da mesma forma, considere-se morto ou vivo. Quem está morto tem pecado, abençoado? Quem está morto transgride alguma coisa? Não, abençoado. Da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. E a religião evangélica aí ensina que nós estamos vivos para o pecado. E daí, em consequência, estamos mortos para Jesus daí. Em Cristo Jesus, estamos mortos para Deus. Porque ele diz que nós temos que se considerar morto para o pecado. Então nós estamos mortos, morremos com Cristo e estamos na plenitude da sua santificação. Hebreus 10:12. Mas quando esse sacerdote acabou de oferecer até o nosso próximo pecado. É isso que está escrito ali? Mas quando esse sacerdote acabou de oferecer para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita de Deus. Quem que assentou à direita de Deus, abençoado? Cristo Jesus. Ele perdoou para sempre os nossos pecados e sentou à direita de Deus.
Ele fez um único sacrifício. Vamos ler de novo para você entender, abençoado. Mas quando esse sacerdote, que sacerdote? Cristo, acabou de oferecer para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita de Deus. Abençoado, se você acha que é pecador e tem pecado, está em pecado, então a morte de Cristo não serviu para você, abençoado, que Ele não aperfeiçoou você e você vai para o inferno aí com teus pecados, porque Ele não vai mais perdoar pecado. Ele já fez isso, abençoado. Romanos 5,13. Pois antes de ser dada a lei, olha por que o pecado existia. É por causa do diabo, Satanás? Agora nós vamos entender por que o pecado existia. Romanos 5,13. Leia aí na tua Bíblia, abençoado. Pois antes de ser dada a lei, o pecado já estava no mundo. Mas o pecado não é levado em conta quando não existe lei. Nós vivemos as leis de Moisés. Que lei era essa? As leis de Moisés. Nós estamos vivendo com Moisés? Não, nós estamos vivendo em Cristo, na graça de Cristo, abençoado, depois do sacrifício da cruz. Romanos 7,8. Mas o pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamentos, produziu em mim todo tipo de desejo cobiçoso, pois sem a lei o pecado está morto. O pecado está morto ou está vivo? Se a lei de Moisés não existe mais, então o pecado está morto. O pecado existia por causa da lei de Moisés, abençoado. Se você vive a lei de Moisés, aí sim você está embaixo do pecado. Mas se você vive depois da cruz, Cristo ressuscitado, então esqueça as leis de Moisés, abençoado. 1 João 3,4. Todo aquele que pratica o pecado, nós vamos ver o que é o pecado aqui na Bíblia, abençoado. Está aí na sua Bíblia, Todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. De fato, o pecado é transgressão da lei. O que era o pecado? Era beber, fumar, jogar, brigar. Era isso que está escrito aqui? É isso que a Bíblia se trata? Todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. De fato, o pecado é a transgressão da lei. Abençoado, se a lei de Moisés foi cancelada por Cristo, como é que nós vamos viver debaixo da lei de Moisés? Então, o pecado já está morto. Porque nós não temos mais embaixo da lei de Moisés, abençoado. Romanos 10,4. Porque o fim da lei é Cristo. Quem que é o fim da lei? Ou a lei continua? Se a lei continua para você, então Cristo não é o teu Salvador. Porque o fim da lei é Cristo para a justificação de todo aquele que crê. Sinto muito, abençoado, se dizer que está em pecado, então você não crê na justificação de Cristo. Eu creio. Sou justificado por Cristo Jesus. 1 João 3,5. Vocês sabem que ele se manifestou para deixar? Foi para deixar o pecado? Vocês sabem que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado, abençoado. Se você está em Cristo Jesus, é um só com ele, você não tem pecado, abençoado. Você comete erros da carne, erros que nós estamos sujeitos a todo dia. Mas irmão, eu posso fazer isso, posso fazer aquilo? Pode fazer, porque se você fazer coisa errada, vai ter consequências para você mesmo. Porque a lei dessa terra existe porque Deus deixou, então, mas nós estamos falando desse pecado aqui da Bíblia, abençoado. Todos os profetas dão testemunho dele, que de todo que nele crê, recebe o perdão. Está aqui na tua Bíblia, abençoado. Atos 10:43. Todos os profetas dão testemunho. Então, você crê nos profetas, então tem que crer nessa palavra. Dão testemunho dele, que de todo que nele crê, recebe o perdão dos pecados mediante o seu nome.
É isso ou não é? Está escrito aqui ou não está? Então, todo aquele que crê recebe perdão dos pecados, mediante o seu nome. Então, no nome de Cristo, nós somos perdoados para sempre. Romanos 8,38. Pois estou convencido que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Nada disso pode separar, abençoado. Nós somos reconciliados com Ele e ninguém separa mais, nem o diabo, nada, nem demônios, nem nada nos tira da mão do Senhor. Nós estamos reconciliados com Cristo para sempre. O pecado não tem domínio sobre nós. Hebreus 10:2. Se eu pudesse fazê-lo, não deixaria de ser oferecidos, pois os adoradores, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais se sentirão culpados de seus pecados. Abençoado, eu não me sinto mais culpado dos meus pecados, porque os meus pecados foram tirados na cruz do Calvário. Eu já nasci depois da cruz e sou justificado por Cristo. Não carrego a culpa do pecado. Carregava enquanto estava dentro da igreja evangélica, lá no sistema religioso, lá vivendo como religioso e não cria nas escrituras. Mas hoje eu creio nas escrituras e não sou mais culpado, não sinto mais culpado dos meus pecados, porque Cristo levou os meus pecados, abençoado. 1 João 2:2. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Quem? Cristo. E não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo mundo. Irmão, mas e aqueles que não estão na igreja? Para Deus não interessa se está na igreja ou não, abençoado. Ele perdoou todos os pecados daqueles que estão dentro da igreja e aqueles que estão fora da igreja também. Irmão, mas eles não vão na igreja. Deus nunca mandou você ir na igreja, abençoado. Para começar, Cristo profetizou a destruição do último templo sagrado que era para os cristãos ir, para que não existisse mais templos. Quem construiu a igreja aí, uma casa chamada igreja e põe o povo lá dentro, foi os homens, não foi Deus não, abençoado. 1 Pedro 2:24. Ele mesmo levou em seu corpo, levou ou ele deixou? E agora, leia aí na tua Bíblia, aí, ó, 1 Pedro 2:24. Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas fomos curados. Ele levou ou ele deixou? Aqui diz que ele levou os nossos pecados em seu corpo. E agora, abençoado? Se você disser que ele não levou, então você está dizendo que Cristo é mentiroso. O sacrifício da cruz foi uma mentira. O sangue derramado lá por mim e por você não serviu para nada. Então você pega a tua Bíblia e joga fora porque você não crê no que está escrito aí, abençoado. Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados e sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas vocês foram curados. Ele levou ou ele deixou? Aqui diz que ele levou. Então, se ele levou no seu corpo nossos pecados, que pecado nós temos, abençoado? E ele não vai ser crucificado de novo para levar nossos pecados. Ah, irmão, mas e os pecados de agora? Abençoado, não tem mais pecado. Ele já levou no madeiro. Ele levou em seu corpo. Nós não temos pecados, abençoado. Nós temos transgressões da carne. Aquilo que nós plantar aqui, nós semear aqui, nós vamos colher, abençoado. É aqui nessa terra, a justiça da terra. É a lei da semeadura agora. Quero que você fique com essa palavra aí. Preste atenção, leia aí na tua Bíblia aí.
Se inscreve no canal aí para ter mais vídeos desse aí. Entendimento desse aí sobre a verdade do Evangelho, abençoado. Não é aquilo que fala, que eu acho ou que eu penso, não. É aquilo que está escrito aqui. Fique todo com Deus e até o próximo vídeo.